O que vocês viram de diferente do treinador Zé Ricardo já no primeiro jogo para do que vinha o Pepa fazendo no Cruzeiro? Deu para ver algo diferente ou ainda não deu? Jogou igual que vinha jogando com o Pepa, só que a bola entrou. Que eu vi comentários como esse. Jogou igual como foi com o Pepa, só que dessa vez a bola entrou. Foi só dessa vez a bola entrou mesmo ou teve o dedo diferente de Zé Ricardo? João Paulo Big. Essa conversa é boa, hein? Eu acho que teve o dedo do Zé Ricardo, sim. Ele chegou... Lá ele. Não. Lá ele. Ô, caralho. Então teve, né? Não, eu perguntei, tá? Ele confirmou. Ele teve uma visão diferente de que o Pepa tá vem julgando, né? Ele teve a visão de que a gente tava batendo na mesma tecla de trocar sempre os 6 por meia dúzia. Gilberto Dourado, Palácio Willian, tal. Ele teve a visão de tirar o Gilberto, o Bruno Rodrigues, pra mas ter o Pepa fazia também, tá? Ah, mas a gente o Bruno nem Rodrigues muito, foi, cara. o Bruno Rodrigues foi falso com o Pepa. Ele recuou um pouco. Toda vez que o Nicão entrava, ele entrava como ponta. O Nicão não consegue. Ele recuou um pouco. Eu acho, a minha opinião, eu acho que ele viu a qualidade do Nicão jogar um pouco mais parado, um pouco mais assim, ter uma visão. Ele recuou um pouquinho, tanto que ele conseguiu enfiar aquela bola pro craque Machado, né? E depois deu pro Bruno Rodrigues, e depois fez aquele gol lá. Machado perdeu ele outro, conseguiu. Hein? Você viu um Jussa diferente, apesar do Jussa ser muito criticado, ele jogando na mesma linha do Lucas Silva, antes eles estavam na frente, outro atrás. Você viu o Jussa apresentando muito mais no ataque e depois ele não estava recuando muito, ele jogando como fosse um falso terceiro zagueiro, né? Recuando muito lá. Eu acho que eu vi um Cruzeiro diferente. Mas essa. A diferença na hora do segundo tempo ele conseguiu enxergar esses erros e fez dar um nó na cabeça do Diego Aguirre. Essa é a minha opinião. Por essa visão, eu acho que teve um pouco do dedo do Zé Ricardo. Eu entendi, Fábio, assim, principalmente na hora que você falou do Jussa, né, que ele fez mais um meio-campo com 2 meio-campistas, não os 5 e o 8, né? Com o Lucas Silva, apesar do Lucas Silva ter dominado o meio-campo mais uma vez. Eu vou só entrar num detalhe importante aqui, e acho que a galera do chat vai opinar também. Cara, eu vi o Zé Ricardo, eu fui e falei, inclusive, do Zé Ricardo em relação a 3 coisas que me chamou a atenção. O trabalho do Zé Ricardo, muito focado, profissional, que a gente já sabia. O fato dele não ter mexido radicalmente no time. Ele manteve a base, né? E ele falou e fez. Titular, que você quer do time titular? Não, ele não mexeu na estrutura do Pepa assim totalmente radical. Falou, vou chegar e vou fazer assim porque eu sou o novo técnico. Não. Chegou, ele deu uma analisada exatamente do que o Pepa trabalhava, o que ele achava que precisava de melhorar. E nesse caso que o Fabrício falou, adiantar um pouco o Jussa, sem fazer do Jussa o camisa 5, que era um ponto forte, entre aspas, do trabalho do Pepa, mas sinceramente, uma visão minha de jogo, eu entendi o que o Fabrício falou, mas eu acho que o Zé Ricardo, ele fez muito do que o Pepa fazia. Eu acho que a mudança que parece, e aí fica muito no achismo também, foi no clima do time. As palavras do Nicão, depois da partida, o comportamento da equipe no jogo, porque o Cruzeiro jogou dessa forma com o Pepa. Big, mas só concluir, ó, o Cruzeiro chegou a jogar dessa forma contra o Santos com o Pepa, ganhando fora de casa 3-0, jogando bem, dominando o jogo. Só que depois as coisas foram acontecendo que isso acabou. Não é só falta de resultado, não. Tem algo mais, senão o Pepa estaria aí até hoje. Mas no primeiro tempo, o Zé Ricardo montou um time, praticamente o time que o Pepa colocava em campo. A mudança teve nenhuma de peça. Talvez de estrutura, nesse caso do Jussa, o Fabrício tem razão. Mas o Arthur Gomes aberto de um lado, o Wesley do outro, Gilberto centroavante, Lucas Silva no meio campo, Matheus Vital girando, procurando espaço em todos os lugares. Até aí tudo o Pepa fez, em algum momento do trabalho. No segundo tempo, talvez aí o momento, como a gente conversou lá no canal do Zero, talvez saber o momento, a leitura do segundo tempo, que horas realmente que você pode mudar. A substituição e a leitura dele foi diferente. Mas a substituição foi o seguinte, sai Gilberto e entra Bruno Rodrigues. O Pepa já fez. Ou vice-versa, o Pepa já fez. Entra Nicão e Machado.
Talvez se fosse o Pepa fizesse isso na Vila Belmiro, o placar teria terminado 2-1 pro Santos e o Santos conseguia virar o jogo. Porque as coisas mudaram pro lado do Pepa. Mas as mudanças do Zé Ricardo não foram essas que já tem o trabalho dele, já mostra a força do Zé Ricardo. Eu acho que muito do que ele conseguiu perceber do bom trabalho do Pepa, de organização de time, dando um pitaco ou outro, inclusive em conversas particulares com alguns jogadores, inclusive com o próprio Nicão, e uma leitura, talvez, do momento certo no meio-campo do segundo tempo de fazer a substituição. Porque entrou novamente Gilberto, Machado, Bruno Rodrigues e Nicão. E o Pepa fazia essas substituições também. Então, vejam, nós temos que ter tranquilidade na hora de analisar, porque a gente acaba esquecendo de uma coisa que foi feita. O Zé Ricardo não fez mudanças radicais. Talvez é bom pro debate da galera ver que, Big, mas a leitura dele foi diferente. Ele enxergou o Nicão jogando dessa forma para ser realmente esse armador que estava precisando, que o Matheus Vital não estava conseguindo. O time da substituição. Ponto pro Zé Ricardo, mais um. Então, eu estou falando isso para explicar o seguinte, que não podemos descartar o que foi feito pelo Pepa também. Mas não tá descartando. Não, eu sei. Você entendeu, Fabrício? Porque dá a impressão, o Zé Ricardo acabou... Tá vendo? O Zé Ricardo chegou, ganhou de 3-0, tá vendo? O técnico anterior era uma porcaria. Não é só isso. Tem várias coisas pra gente analisar e, só para encerrar essa parte, que eu vou passar a bola pra vocês dois e também pra turma do chat, o Zé Ricardo me chamou a atenção no trabalho dele, da semana, tranquilo, sereno, na entrevista coletiva de apresentação, no trabalho, sem muito alarde, sem fazer mudança radical, apresentou um time muito próximo daquilo que a gente já tinha visto, e a entrevista coletiva no final do jogo também, dividindo o mérito com todo mundo e exaltando o Cruzeiro. Então, o Zé Ricardo parece o cara certo para esse momento de uma volta por cima do Cruzeiro. Então tem todo um pacote que a gente tem que analisar, porque o 3-0 dá a impressão, tava tudo errado e agora tá tudo certo. Não. Tem muita coisa a corrigir, o Zé Ricardo vai fazer. Mas muito também ele pegou do trabalho que o Pepa fez. Não podemos ser injustos com o português, não, que saiu aqui metralhado. Então deixa eu fazer uma pergunta, Big. Mas você não acha que não teve uma motivação a mais com a saída do Pepa, não? Não, você acha que não teve... O clima mudou, não, o ambiente, o sorriso... O clima é nítido, inclusive nas entrevistas. Só o Rafael Cabral... Teve muito mais força. Parece que o Pepa estava com mal... Reagiu. Os jogadores estavam com mal vontade. O jogador reagiu bem à troca de técnico. E provavelmente tinha alguma coisa interna que a gente nunca vai saber. Provavelmente uma coisa interna, que a gente nunca vai saber. A tomada de decisão da diretoria do Cruzeiro, Pedro Martins, na sua coletiva, nas justificativas para a mudança do comando técnico do Cruzeiro, não ficou evidente, mas eu vi até algumas pessoas questionando, inclusive você, João Paulo Big, né, fez um questionamento a respeito de quando saiu a matéria da Globo a respeito do trabalho do Pepa, né, um dia antes do jogo do Cruzeiro, fazendo entrevista com o Pepa e tudo mais. E algumas pessoas não entenderam o questionamento, e eu entendo que você falou da forma que fala, a gente que é cruzeirense sabe como é que funciona a imprensa, mas eu até postei lá, eu falei, é sempre bom em qualquer história que seja, irmão, qualquer história, é por isso que existe o juiz lá, que ele vai ouvir, né, o réu e vai ouvir lá também a defesa, não adianta, você tem que ouvir os dois lados com tudo, cara. E foi bom, a diretoria do Cruzeiro deu a justificativa, e depois a gente ouviu o que o Pepa falou e não ficou claro nenhuma das duas partes, a verdade é essa. Por quê? Não vai ficar e nunca vai ficar. Determinadas coisas, gente, que acontecem, nunca a gente vai ficar sabendo, sabe? E se vazar isso aí é porque realmente é uma das partes que quis, mas é muito sigiloso, às vezes, determinados detalhes que eu acho que é só do dia a dia que acontece. Até pra blindar o jogador, né, O Pepa falou sobre isso, a diretoria do Cruzeiro falou sobre isso. Os resultados em si foram um ponto ali, mas teve outras coisas a mais que levaram a decisão da troca do comando técnico. E, ao meu ver, a vitória contra o Santos passa pela mudança psicológica do time. O astral novo, o novo transforma. Sim, tudo que muda, algo novo é sempre bom. Né? Às vezes tem um novo que pode incomodar, como foi o Rogério Ceni naquele elenco de 2019. Deu uma assustada naqueles jogadores que estavam lá, naquele elenco que estava lá e deu aquele conflito interno. Esse era o nosso medo. E eu até, em vídeos da semana passada, eu falava, cara, eu só vou saber qual será o Cruzeiro, porque me perguntava, esse técnico vai dar certo? Eu falei, cara, só vou saber depois do jogo. Porque poderia ser 3 vertentes. Poderia ser o Cruzeiro melhor,
do que vinha sendo, poderia ser um Cruzeiro igual ao que já estava sendo e poderia ser um Cruzeiro pior do que já estava sendo, porque veio um Cruzeiro jogando mal contra o Bragantino e veio um Cruzeiro jogando péssimo contra a equipe do Grêmio. Então, aí tava aquela assim, será que vai ser pior do que foi esses 2 últimos jogos ou vai jogar bem igual vinha jogando com outros times, mas não tinha resultado? Dessa vez o Cruzeiro jogou normal do que a gente via antes do jogo contra o Grêmio. Eu não vi nada demais assim também. Eu via algo parecido que vinha antes daquele jogo contra o Grêmio. Só que dessa vez a bola entrou. E a gente falava disso, cara. Precisa da bola na casinha. Eu falei várias vezes no Twitter lá. Falta a bola na casinha. A bola na casinha traz essa tranquilidade. E o primeiro tempo de jogo foi nítido do que são os 2 times no Campeonato Brasileiro. Falta técnica. O Santos tem um jogador que sobrepõe ali, que é o Marcos Leonardo. É um jogador diferenciado, mas nem ele estava numa boa noite. Então, o que acontece? Eu vejo que um Cruzeiro, naquele momento, foi superior à equipe do Santos na parte de vontade, de intensidade e para cima do adversário. O Cruzeiro esteve muito mais do que o Santos naquele momento. Na parte física do Cruzeiro estava mais forte do que a parte do Santista. E aí eu acho que o psicológico influencia nisso, que eu acho que o Cruzeiro vem de uma pressão tão quanto o Santos também está, mas a pressão do Santos ela é maior do que o Cruzeiro. Então naquele momento as forças negativas ali, a menos pior foi a do Cruzeiro. E aonde que sai o gol do Cruzeiro? Bola parada. Quando os 2 times não conseguiam fazer a bola entrar ali tocando, a bola parada faz a diferença. E quanto tempo que a gente não via um gol do Cruzeiro de escanteio? O Cruzeiro tem uma média, se eu não me engano, é o time com o maior número de escanteios do Campeonato Brasileiro. São 7, algumas coisas lá de escanteios por jogo. E o time não conseguiu fazer gol. E dessa vez saiu um gol, escanteio, o Jussa foi lá. Quem bateu o escanteio foi o Lucas Silva? Foi, né? Lucas Silva, assistência. E vai lá, o Matheus Jussa faz aquele gol no final, que traz aquela tranquilidade. Foi no momento crucial da partida, onde o Cruzeiro vinha tentando, porque se vai para aquele intervalo de jogo sem ter feito gol de novo e algumas tentativas não foram válidas, a bola não entrou, traz uma coisa diferente. E aquilo ali coloca a pressão no Santos, tanto é que o treinador santista, o Diego Aguirre, naquele momento ele faz substituição que ele muda vários jogadores do Santos de uma só vez para tentar mudar. Ele tá sem sentido, sem saber o que fazer na equipe santista. E aí, cara, que vem a leitura que eu vi, que é diferente, só a única ponta diferente do que eu vi, do Pepa pro Zé Ricardo, é uma leitura durante a partida. A leitura que ele faz naquele momento foi disso, porque o Santos veio um pouco mais para cima, ele tenta trazer uma cadência um pouco mais naquele meio de campo, ele avança o Lucas Silva, junto com o Nicão ali aberto um pouco mais pela direita, né, e ele coloca o centroavante de velocidade, né, que é o Bruno Rodrigues. E o Wesley vai para a esquerda. Você não via o Wesley indo para a esquerda com o Pepa. Você viu o Wesley ficando ali ou ele era substituído. Então, essa leitura talvez diferente, que talvez o Pepa manteria, por exemplo, Arthur Gomes, talvez teria essas mudanças um pouco diferentes. Gente, são as mesmas peças. O Zé Ricardo não vai fazer mágica. Esse é o elenco do Cruzeiro. O que nós temos é isso daí. Seja você fica satisfeito ou não, mas o elenco é isso. Ah, pode fazer algo novo? O que pode ser algo novo? Ah, o Fernando Henrique vai ser volante. Aí, pera aí, o Pepa não usou. Ele usou o Fernando Henrique, hein? Ele usou o Pepa. Matheus Vital vai jogar de ponta esquerda. Olha, ele já fez um time diferente. O Matheus Vital era mais centralizado. Agora ele é ponta esquerda, hein? Jogou com 2 atacantes. É só o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes. Então, assim, eu vi que esse foi o Cruzeiro mais vontade, mais psicológico, abalado positivamente. E aí trouxe um resultado positivo. Agora é aquele negócio. Isso é o start. O Cruzeiro tava lá, o batimento cardíaco do Cruzeiro tava assim, parado. Aí deu respirou. Dá aquele negócio. Agora é voltar a respirar. Agora o Cruzeiro precisa voltar a respirar. O que é voltar a respirar? Fazer novamente um bom jogo. Encarar o Fluminense buscando a vitória. Ir pra cima do Fluminense e ter resultado. O empate desta vez contra o Fluminense fora de casa, e depois que é o próximo jogo, a gente pega um América aqui, analisando uma sequência de campeonato, você venceu o Santos fora de casa, empata com uma equipe que está lá em cima na tabela à frente do Cruzeiro e depois pega um outro time que é o Clássico Mineiro e pega o América e vence, o América vem a vencer, aí você vê um Cruzeiro que está tendo uma dinâmica diferente, que é o que a torcida espera de resultado positivo. Bola na casinha, é o que faltava e assim que eu resumo.